Olá, pessoal! Professora Natália aqui. Eu espero que vocês estejam todos bem, todos focados aí no nosso concurso ou no concurso que você vai prestar, tá bom? Hoje nós iremos falar sobre texto dissertativo argumentativo, o vídeo aí que eu tô postergando um pouquinho para colocar no canal, mas que é um vídeo extremamente importante, então eu peço desculpas aí pela demora. Que é um texto dissertativo argumentativo, né? Que é o texto que nós faremos agora no concurso do TJ e que tem outros concursos que também pedem essa redação, esse gênero textual. Então, vamos lá. Primeiro, né? O que é um texto dissertativo argumentativo? Ah, professora, mas não é só uma redação? Ih, meu rostinho tá aqui na frente. Mas não é só uma redação? Não. Quando a gente está escrevendo, né, nós temos diferentes formas de escrever, diferentes gêneros que a gente tem que trabalhar ali, né? Nós temos poesia, nós temos narração e tal. E o texto dissertativo argumentativo nada mais é que um texto que apresenta um ponto de vista, tá bom? Sobre determinado tema. Então, a banca, que no caso do TJ é a VUNESP, eles darão um tema para nós e nós teremos que defender, né, uma tese, né, uma ideia central através de argumentos, tá? Buscando convencer o leitor, ok? Então, assim, qual que é a diferença, então, de um texto dissertativo argumentativo para um artigo de opinião, por exemplo? Enquanto o artigo de opinião ele é muito mais, como que eu posso dizer, focado na opinião do próprio autor, aqui nós vamos defender uma ideia, tá bom? Necessariamente para tentar convencer o leitor, eu não diria convencer, mas mostrar o nosso ponto de vista de uma forma mais embasada, tá bom? Não só no achismo. A banca quer que nós escrevamos, né, o nosso texto de acordo com fatos, né, dados, não simplesmente, eu acho que isso. Não, eles querem pessoas pensantes, que estejam ligadas em tudo que está acontecendo, que estejam antenadas nas atualidades, por isso que redação e atualidades, as duas andam muito ligadas. Enfim, então eles precisam de pessoas que tenham pensamento crítico e que saibam transmitir essa ideia através das palavras. Então, nós vamos defender a nossa tese, nosso ponto de vista, através de argumentos, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Por que tem um hambúrguer? Eu acho que você deve estar se perguntando isso. Como assim? Uma aula de redação e a professora coloca um hambúrguer aqui. Não é só porque eu tô gravando perto da minha hora do almoço, tá? Não é isso. Tudo fica mais fácil quando a gente faz uma analogia, né? Eu gosto muito de fazer analogias com os meus alunos e amava fazer isso quando eles eram os pequenininhos, né? O Fundamental 1. Se nós olharmos o hambúrguer aqui, ele é feito de camadas, certo? Nós temos o pão, nós temos o recheio aqui, né? A salada, a carne, o pão de baixo. Enfim, se a gente olhar o hambúrguer e um texto dissertativo argumentativo, eles têm muito em comum, porque um texto também precisa dessas camadas, precisa do pão, né? O pão de baixo, que é a nossa introdução, precisa do recheio, que são nossos argumentos, e a gente precisa fechar o nosso lanche, né, textual aí, de uma forma coesa. Então, a gente vai ver agora cada parte do nosso hambúrguer textual, tá bom? E como que ela se comporta dentro do texto, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu já adiantei um pouquinho, eu sei que a minha cara tá aqui, eu vou ficar mudando de lugar aqui. Nós temos o diagrama do hambúrguer, tá bom? Então, se a gente for parar para pensar, eu sei que a gente começa montando o hambúrguer com pão de baixo. Só que aqui, só pra gente seguir a mesma ordem do nosso texto, tá bom? De cima para baixo. O pão de cima é a nossa introdução. Se a gente olhar na montagem aqui, é a nossa introdução, é como que a gente vai montar o hambúrguer. Se quando você pega um lanche e o pão de cima já tá meio zoado, assim, já tá meio, né, prejudicado, a gente não tem muita vontade de comer, certo? Uma vez eu tava num restaurante mais chiquezinho, assim, e eu amo hambúrguer. Nossa, é uma das minhas comidas favoritas. E eu pedi um lanche, assim, né?
pedi e tal. E quando chegou, o pão de cima tava duro. Dava pra ver que o pão tava passado. Não me deu vontade de comer, eu devolvi o lanche e aí eles me mandaram outro. Então, o que a gente precisa fazer? A nossa introdução ela precisa ser chamativa, ela precisa prender a atenção, assim como o pão de cima do nosso lanche, tá bom? E aí nós temos o recheio 1, recheio 2 e recheio 3, né? Que eles formam o desenvolvimento do nosso texto, tá? E aí nós temos o pão de baixo, que é a nossa conclusão. Claro que não é assim, de novo, que a gente monta o lanche. Eu só tô seguindo a ordem aí que a gente vai seguir no papel, tá bom? Então, vamos continuar. Pão de cima, então, que é a nossa introdução, ok? É a primeira parte que dá forma e começo do nosso texto. Aqui a gente apresenta o tema e a nossa tese. O que é uma tese, né? É a nossa opinião, nosso ponto de vista. É aquilo que a gente vai defender, tá bom? Então, assim como o pão de cima segura e introduz o hambúrguer, a nossa tese também vai fazer isso, tá certo? Aqui eu coloquei uma introduçãozinha só para vocês verem, tá bom? Nas últimas décadas, as redes sociais transformaram profundamente a maneira como pessoas se comunicam e se relacionam. Se, por um lado, essas plataformas aproximam indivíduos distantes e ampliam o acesso à informação, por outro, levantam questionamentos sobre a superficialidade das interações e os efeitos na saúde emocional dos usuários. Nesse contexto, é necessário refletir sobre os impactos das redes sociais nas relações humanas, avaliando tanto os benefícios quanto os prejuízos desse fenômeno. Então, aqui, gente, nós damos a introdução do tema, nós estamos falando sobre redes sociais, e aí, aqui eu já trago o que a gente vai debater. É necessário refletir sobre os impactos das redes sociais nas relações humanas. Ponto. Essa é a minha tese. É o ponto de vista que eu vou defender no meu texto, tá bom? Então, assim, aqui a gente pode ver que a ideia ela foi muito bem cercada, né? Ela foi introduzida, a questão das redes sociais ela foi muito bem introduzida. Tá falando das últimas décadas, como que transformou, ela deu os benefícios, né, que é de aproximar as pessoas, principalmente aí, meia década atrás, a gente sabe que momento que a humanidade viveu, e que sem as redes sociais, sem, né, toda essa tecnologia que nós tínhamos acesso, né, teria sido muito mais difícil a comunicação com os nossos parentes, com as pessoas que estavam hospitalizadas, né, de receber notícias, etc. Então, esse pão de cima, essa introdução, ela ficou mais chamativa, sabe? Ela precisa prender a atenção do leitor, ok? Eu vou fazer um vídeo específico sobre introduções, sobre cada passo, na verdade, do nosso texto, mas é só para vocês saberem, precisa ter uma tese interessante. O seu ponto de vista, ele precisa ser chamativo para o leitor, senão vai ser aquele pão sem graça, aquele pão, sabe, passado, que não vai chamar atenção e a pessoa não vai querer ler o seu texto, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui o recheio, né? Que é o que importa, na verdade, dentro do nosso lanche. Argumento 1, argumento 2 e argumento 3, tá bom? O argumento 1 aqui eu coloquei o tomate, que é um argumento mais geral, né? Ele pode trazer um contexto histórico, dados, uma definição. Então, ele vai fazer uma contextualização, ele vai gerar um ambiente, vai deixar o leitor situado daquilo que está acontecendo. Argumento 2, ele é um pouquinho mais aprofundado. Consequências, impactos sociais e culturais. Aqui no argumento 2 eu gosto de ser um pouquinho mais rebelde. Eu trago um contra-argumento. Eu gosto, pelo menos. Eu gosto de trazer um contra-argumento ali para poder chegar com o argumento 3, que é meu argumento mais forte. Porque apesar ali, né, apesar de ter um contra-argumento, eu tenho um argumento forte ali que vai matar ele. Entendeu? Que vai ser mais forte, que vai sobressair naquele contexto, tá bom? Um exemplo concreto, um caso real, uma citação, um repertório sociocultural relevante. Opa, ali tá faltando um Vzinho, gente, eu peço perdão. Um contexto, um repertório sociocultural, nesse caso, seria o quê? A vida,
né, acontecimentos, né, recentes. Por isso eu repito, atualidades e redação, eles andam assim, assim. Então, não deixem de estudar atualidades também, ok? Então, continuando aqui, então nós temos o argumento 1, né, que é o nosso tomate, nosso tomato. Em primeiro lugar, é inegável que as redes sociais facilitam o contato entre as pessoas, independentemente da distância geográfica. Por meio de aplicativos e plataformas digitais, amigos, familiares e até colegas de trabalho conseguem manter o diálogo constante, compartilhar momentos e fortalecer laços. Além disso, essas ferramentas também possibilitam o surgimento de comunidades virtuais em torno dos interesses comuns, promovendo a inclusão de indivíduos que de outra forma estariam isolados. Então, aqui a gente está trazendo o quê? A gente está contextualizando, né, falando os benefícios das redes sociais, mostrando como que ela cria comunidades, né, como deixam pessoas que estariam distantes mais próximas uma das outras. Uma questão importante que a gente pode pontuar aqui, que nem sempre a criação de comunidades é uma coisa muito boa, né? Se vocês já viram aí aquela série Adolescência da plataforma Vermelhinha, eu não sei se eu posso falar o nome aqui, mas da Tudum, vamos falar que é da Tudum. Nós vimos ali que a comunidade ela estava sendo utilizada para uma coisa ruim, né? Para disseminar o ódio, né? A misoginia, enfim. Aqui nós temos vários olhares, né? Várias opiniões a respeito disso. Mas é o quê? É inegável que as redes sociais, elas transformam, né? Elas criam comunidades, elas trazem pessoas que estão longe para mais perto, tá bom? Isso é inegável. Entretanto, essa conectividade nem sempre resulta em relações saudáveis e profundas. Pesquisas apontam que o uso excessivo das redes sociais pode gerar sentimentos de solidão, ansiedade e baixa autoestima, especialmente entre os jovens. A constante comparação com padrões de vida idealizados e a busca por validação por meio de curtidas e comentários pode prejudicar a saúde mental e enfraquecer vínculos reais, presenciais e afetivos. Então, aqui, apesar de eu já ter os benefícios das redes sociais, até que ponto esses benefícios vão? Qual é o limite dessa criação de comunidades? Né? Até onde isso é saudável? Até onde isso é benéfico? Porque toda moeda tem os dois lados, né? Enquanto um traz benefícios, o outro pode trazer malefícios. E aqui a pessoa trouxe os malefícios que a rede social pode trazer. Dismorfia corporal, baixa autoestima, problemas de saúde mental, ansiedade, depressão e N outros exemplos, tá? Outro aspecto preocupante é a propagação de discursos de ódio e desinformação. As redes sociais, ao permitirem o anonimato e o compartilhamento instantâneo de conteúdos, transformam-se em terreno fértil para ofensas, fake news e polarização. Esses comportamentos dificultam o diálogo respeitoso, promovem conflitos. Promovem conflitos e afetam a confiança entre os usuários, prejudicando ainda mais a construção de relações sólidas e empáticas no meio virtual e fora dele. Então, aqui, eu acho que todo mundo lembra. Todo mundo já deve ter passado por essa situação. Se vocês se lembram, né? Acho que 2018, 7 anos atrás, mais ou menos, nós estávamos tendo acho que um dos maiores debates ali, né? A maior polarização que eu já vi nos meus 26 anos de vida. Já devem ter tido outros também, mas eu tô falando da minha experiência. Polarização política, né? Nós tínhamos ali dois lados extremamente fortes, né? Quase que não. Houve embate físico, houve ofensas e etc. Então, aqui é o que nós estamos dizendo, porque houve propagação de informações, né, dos dois lados, houve o uso da internet de uma forma ruim, né, de discursos ruins. Não estava acontecendo, então, uma relação saudável, era troca de ofensas mesmo, era uma coisa muito feia, muito debilitante, muito asquerosa, que
estava acontecendo e que aconteceu também de novo em 2021. 21, acho que foi 2021. Pré-eleição, não, 22. Vixe, Maria, tô perdidinha no tempo. Mas enfim, aí chegamos à nossa conclusão, tá bom? Que é o nosso pãozinho, ok? É o encerramento do texto e precisa ser firme, assim como o pão de baixo mantém tudo no seu lugar. Aqui você retoma a tese, reforça os principais argumentos e, se possível, apresenta uma proposta de intervenção, que é o caso do Enem, por exemplo. Aqui a gente precisa de uma proposta de intervenção? Não, a gente não precisa, tá bom? Só que o Enem, ele exige isso, né? Como que a gente pode melhorar problema tal, né? Aqui não, a gente só vai argumentar e sustentar nossa tese, tá bom? Mostrando que você sabe concluir a sua ideia, porque não adianta nada nós termos ali um texto lindo e maravilhoso e acabar ali no seu argumento. Não, a gente tem que saber concluir aquela ideia, tá bom? Então vamos ver como que a pessoa concluiu aqui? Diante do exposto, conclui-se que as redes sociais exercem forte influência nas relações humanas, trazendo vantagens inegáveis, mas também desafios significativos. Cabe à sociedade, às famílias e aos próprios usuários desenvolverem um uso mais consciente e equilibrado dessas plataformas, de modo a preservar a qualidade dos vínculos interpessoais, combater a desinformação e promover a empatia no ambiente digital. Ponto. Encerramos. Ficou linda essa conclusão. Gente, era isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer uns outros vídeos, né, falando sobre cada uma dessas etapas que eu acho bem importante, assim, como que eu posso iniciar uma introdução, como que eu organizo meus argumentos e tal. E é importante eu falar também, gente, que as redações, elas têm um limite máximo de 30 linhas, tá bom? Então, geralmente, ali eles fazem mínimo 20, máximo 30, ou mínimo 25, máximo 30. Então, é importante que, a partir do momento que vocês comecem meu Deus, a praticar a escrita de vocês, que vocês comecem a se atentar ao limite de linhas, tá bom? Pré-estabelecido pela banca, ok? E outra coisa também, geralmente é muito bom, né, esse modelo que eu coloquei aqui, mas é bom vocês se atentarem ao limite não, ao número de parágrafos que vocês fazem, ok? Então, assim, Natália, eu gosto de fazer 5 parágrafos, tá bom? Porque se eu tenho 30 linhas para escrever, olha só, eu consigo fazer cada parágrafo com 6 linhas, certo? Então, fica um parágrafo bonito, eu consigo começar e terminar uma ideia em cada parágrafo. Então, acho que é um número bom, assim, 5 parágrafos, ok? Então, gente, se vocês gostaram, por favor, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem vocês acham que vai ser útil, para quem vai ser útil. Deixa eu ver se eu consigo, se eu acerto. Não. Ixi. Ah, agora sim. Então, me sigam aqui nas redes sociais, se inscreva aqui no canal, me sigam lá no TikTok, que tá um pouquinho abandonado, e também me siga lá no Instagram, tá bom? E é isso, gente. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha sido útil. Que Deus abençoe vocês nessa jornada aí dos concursos. E qualquer coisa, manda aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Muito obrigada, gente. Até mais.